Fala galera, aqui é o Herbert Almeida. Essa é a nossa 14ª aula do curso extensivo para tribunais. Vamos com a aula de agentes públicos, parte 2. Eu já estava conversando com o pessoal que está assistindo aqui no ao vivo, que nós não vamos abordar nesta aula a parte do sistema de previdência dos servidores. Eu vou deixar isso para uma aula subsequente, uma aula extra, tendo em vista que esse assunto corre o risco de ser alterado aí nos próximos meses pelo nosso Congresso Nacional. Então a gente vai deixar mais para o final do curso, esperando aí ver se tem alguma novidade ou não sobre esse tema. Por isso, essa aula, ela trata aqui também ainda dos aspectos constitucionais, que nós já estudamos na primeira aula de agentes públicos. Falamos uma parte doutrinária, com a classificação de agentes públicos. Esse seria um assunto que de fato até cai bastante. E depois entramos na parte constitucional. Eu ressalto que você pode ver que existem inúmeras, dezenas e centenas de questões de agentes públicos, porém a maioria delas trata especificamente dos estatutos dos servidores, no âmbito da União, da Lei 812, no âmbito dos estados e dos municípios, dos estatutos próprios, específicos de cada ente da federação em relação aos seus agentes. Não é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Hoje a gente continua com os aspectos constitucionais sobre os agentes públicos. A partir das próximas aulas, nós vamos estudar a Lei 812, que é a norma federal, não vale para concursos estaduais, mas serve de referência para quem está estudando a longo prazo. Então, beleza? Vamos então começar com a nossa transmissão. De olho na tela, então, é nosso extensivo de tribunais, a aula de agentes públicos, parte 2. Na última aula, nós paramos, isso aqui é a continuação, né, obviamente, da aula anterior, nós terminamos o próximo slide que a gente ia abordar, tratava da diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Esse é um tópico importante, isso aqui, a base, vai estar lá tanto no artigo 37, inciso 2, que trata da necessidade de concurso público, mas principalmente no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Esse dispositivo ele merece uma leitura bem atenciosa e um comentário específico, porque muita gente confunde, não entende o que quer dizer, o que é função de confiança, o que é cargo em comissão e qual a destinação dessas duas situações. Então, de olho na nossa tela, cargo em comissão e função de confiança. Os cargos de comissão e funções de confiança, aqui está lá no artigo 37.5, que diz que as funções de confiança, veja só, o primeiro comando aqui da Constituição se refere às funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O primeiro ponto que o concurseiro deve ter é bastante calma para diferenciar o que vem a ser uma função de confiança, a função de confiança, que é uma situação do nosso conhecido cargo em comissão. A gente já comentou basicamente o que seriam esses dois institutos na aula anterior. Nós falamos principalmente, na verdade, do que seria o cargo em comissão. O cargo em comissão é um cargo público estatutário, e por ser um cargo, corresponde à vaga, ao lugar em que determinada pessoa poderá ocupar no âmbito da administração pública. Então veja só, o cargo público é a unidade indivisível de competências atribuídas a um servidor. Então, o cargo público é a vaga que determinada pessoa pode ocupar no serviço público, e essa vaga possui um conjunto de atribuições. Mas olha só a definição de função de confiança. A própria função de confiança corresponde a um conjunto de atribuições, a um conjunto de competências. Por outro lado, o cargo, na verdade, eu estou falando aqui do conceito geral de cargo, tanto cargo efetivo como cargo em comissão, é uma unidade indivisível de competências que será cometida a um servidor. Então eu posso dizer assim, ó, é a vaga, ou seja, é a vaga que corresponde a um servidor público, e essa vaga que corresponde a um servidor público, ela possui um conjunto de atribuições. Por essa lógica, nós já podemos analisar e concluir que todo cargo
possui uma função, porque todo cargo possui um conjunto de atribuições. Quando você for aprovado no concurso de analista judiciário ou de técnico judiciário, já que esse nosso curso aqui é para a área de tribunais, você vai ocupar um cargo público. E neste cargo, que é a vaga que você estará preenchendo lá no tribunal, você vai ter um conjunto correspondente de atribuições. Então esse seu cargo tem um conjunto de funções. Todo cargo, portanto, tem função pública. Agora, o contrário não é verdadeiro. Nem toda função corresponde especificamente a um cargo. Eu vou dar um exemplo para vocês, justamente nessa ideia de que cargo é uma vaga. O cargo é a cadeira que você vai ocupar. Imagine o seguinte exemplo, desconsidere o comando constitucional, volta para a tela, desconsidere esse comando que a gente está vendo aqui, de percentual mínimo de cargo em comissão a ser preenchido por servidor de carreira. Por hora, vamos desconsiderar essa informação e vamos analisar apenas as informações que eu vou colocar aqui no quadro. Imagine que na estrutura administrativa de determinado órgão, você vai lá em determinado tribunal e neste tribunal você verifica o seguinte, que existem cargos de analista sem cargos efetivos. Vamos considerar que os cargos em geral, analista, técnico, enfim, existem 100 cargos efetivos. Existem nesse tribunal 50 cargos em comissão. E existe, volta um pouquinho. E existe também neste mesmo tribunal, além dos 50 cargos em comissão, eu vou colocar agora aqui numa outra cor, 30 funções de confiança, ou 30 FG, que a gente costuma chamar de funções gratificadas. Eu pergunto para vocês, qual a quantidade máxima de servidores que nós poderíamos ter neste tribunal? Eu tenho 100 cargos efetivos, 100 cargos em comissão e 30 funções gratificadas ou funções de confiança. Qual a quantidade total de servidores que eu terei neste tribunal aqui? Aí vai lá, a minha resposta será 150. Opa, professor, calma aí, você está com problema de matemática, porque 100 mais 50 mais 30 é igual a 180. Mas não. A função gratificada, a função de confiança, ela é apenas um conjunto de atribuições que, conforme eu acabei de dizer, não corresponde a um cargo público especificamente. Então, o que a gente tem são 100 cargos efetivos, 50 cargos em comissão, ou seja, eu tenho 150 vagas nesse tribunal. Além disso, eu tenho 30 FG. Quem que vai desempenhar essas 30 FGs? Os servidores que ocupam um cargo de provimento efetivo. Então, entre aqueles 100, esses 100, 30 deles vão exercer mais um conjunto de atribuições, porque eles vão receber essas FGs, essas funções de confiança, para exercer atribuições de chefia, de assessoramento ou até mesmo de direção dentro da estrutura deste tribunal. Então, vê que a galera entendeu bem como se faz este cálculo, porque aqui a ideia é eu somar os cargos que eu tenho aqui e aqui. Eu coloquei justamente por isso em roxo. O que está em roxo é um cargo. Pode ser cargo efetivo, pode ser cargo em comissão. Agora, o que está em azul claro aqui são apenas funções, não são cargo. Então, a quantidade máxima de servidores que eu poderia ter aqui seria 150. Eu falo que eu poderia ter porque a Constituição Federal tem uma regra que exige que um percentual mínimo desses cargos em comissão, sejam desempenhados por servidores de carreira. Então, o que a Constituição Federal está fazendo a partir da Emenda Constitucional 19 de 98 é dizendo o seguinte, olha só, o cargo em comissão, conforme a gente já vai estudar agora, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, a autoridade competente pode nomear qualquer pessoa para ocupar essa função, esse cargo em comissão, qualquer pessoa mesmo, como regra, e por qualquer motivo poderá exonerar essa pessoa. A exoneração, vale lembrar que ela não possui caráter punitivo. Só um segundo aqui, pessoal, só para eu fazer uma alteração aqui, que a gente está tendo essas atualizações que chegam bem no meio da nossa aula. Agora pode voltar para cá. Voltando então ao tema. Os cargos de comissão eles são de livre nomeação e exoneração. A exoneração ela é uma forma de vacância num cargo público que não possui caráter punitivo. Então eu posso exonerar
determinado servidor ocupante de cargo em comissão por qualquer motivo. Inclusive, quando a gente estudou atos administrativos, eu comentei para vocês que a exoneração de ocupante de cargo em comissão é até mesmo uma exceção à necessidade de motivação. Eu não preciso nem motivar, não preciso nem dizer o porquê, o motivo de eu estar exonerando esse servidor. Justamente por não ter um caráter punitivo, eu sequer concedo contraditória e ampla defesa. Isso é uma mera exoneração. Eu posso te nomear por qualquer motivo, eu posso te exonerar por qualquer motivo, não preciso dar qualquer satisfação para você em relação à nomeação ou à exoneração. Porém, a Constituição Federal, numa ideia de privilegiar os servidores efetivos, privilegiar a ideia de carreira, disse o seguinte: olha, as funções de confiança são exclusivas de quem ocupa cargo efetivo, ou seja, só desempenha função gratificada quem tem um cargo efetivo. Primeiro ponto. O segundo ponto, cargo em comissão, a regra é a livre nomeação e exoneração. Porém, a lei deverá estabelecer um percentual mínimo desses cargos em comissão a serem preenchidos, ocupados por servidores de carreira. Servidor de carreira, leia-se servidor efetivo. Então aqui, apesar de ter uma leve diferença entre o que é só o efetivo, que seria um gênero, e o que é o carreira, a gente deve ler isso aqui como ideia de servidor de carreira como um sinônimo de ocupante de cargo efetivo. Portanto, a gente tem mais ou menos a seguinte situação. O conjunto de atribuições que não corresponde a um cargo, porque são atribuições específicas que serão desempenhadas aí por um servidor efetivo, e todas as funções gratificadas serão desempenhadas por servidores efetivos. Essa aqui é uma primeira regra. Já o cargo em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Livre nomeação e exoneração. Isso aqui de fato são cargos mesmo, né? Porque são vagas que poderão ser preenchidas no âmbito da administração pública. Livre nomeação e exoneração. Esse slide está passando direto sozinho, mas vamos lá. E aqui a gente vai ter um percentual mínimo, uma quantidade mínima a ser preenchida por servidores efetivos ou por servidores de carreira, conforme fixado em lei. Isso na própria lei, lá na lei da organização das carreiras do Poder Judiciário, a gente tem um percentual mínimo. Eu estava esse dia ministrando uma aula da Lei Complementar 840, válida lá para o Distrito Federal, e lá a lei diz que 50% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira. No âmbito do Poder Executivo Federal, isso é regulamentado em um decreto. Claro, esse decreto não substitui a lei que deveria existir, mas esse decreto estipula, porque a gente sabe que na administração do Poder Executivo Federal, os cargos de direção, chefia e assessoramento, os tais dos DAS, eles possuem níveis, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo os 5 e os 6 cargos de direção de nível mais elevado, enquanto 1, 2, 3 e 4 são cargos aí de níveis mais baixos, e até o 4 tem um percentual mínimo para servidor efetivo, e os 5 e os 6 são totalmente de livre nomeação e exoneração. Foi um critério definido no âmbito do Poder Executivo. Então isso a lei vai definir. A lei vai estipular qual é esse percentual mínimo a ser estabelecido em cada órgão. Aí vamos lá. O cargo em comissão e as funções de confiança, voltando ao próprio comando aqui da Constituição Federal, eles são para direção, chefia e assessoramento. Ou seja, ambas as situações, tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, eles são para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. A Constituição Federal ela não traz uma definição do que seria direção, chefia e assessoramento. Isso, infelizmente, gera muito apadrinhamento no âmbito da administração pública, porque muitas vezes chegam lá determinadas autoridades e nomeiam, criam cargos e nomeiam pessoas para desempenhar atribuições que não tem nada de direção, de chefia e de assessoramento. Direção são atividades de nível superior. Na verdade, quando eu falo nível superior aqui, não estou falando de cargo de nível superior, mas uma atividade de direção suprema, de direção superior de determinado órgão. Imagine um diretor
de determinado órgão público, o chefe máximo daquele órgão. Isso é uma atividade de direção. A atividade de chefia é aquela que há diretamente uma relação de chefia e subordinação entre o chefe e os subordinados. Normalmente aqui é um chefe de determinado departamento, um chefe de gabinete, um exemplo clássico, talvez aí no âmbito do Poder Judiciário, que pese isso possa eventualmente ser cargo ou às vezes uma função. Então, chefe de um departamento. E o assessoramento normalmente é ligado ao apoio direto àquelas pessoas que possuem cargos vitalícios, cargos eletivos, melhor dizendo, ou ainda aqueles que desempenham cargos de direção ou de chefia. Então, imagine que você vai ser o assessor de determinado juiz. Isso é um cargo de assessoramento, você presta diretamente um apoio para esse juiz. O que o STF já decidiu em algumas oportunidades, eu estava comentando ontem no meu Instagram, que eu ia trazer algumas dessas situações, tem muita jurisprudência sobre esses temas. O que o STF tem decidido, e o STJ também, é que essas atividades de assessoramento não se destinam àquelas atividades ordinárias, aquelas atividades burocráticas que nada tem a ver com assessoramento. Então imagine, o que é uma coisa que é muito comum em prefeituras municipais, que elas precisam instituir o cargo de auditor de controle interno. Na verdade, eles precisam instituir o sistema de controle interno. Muitas prefeituras criaram a estrutura de controle interno, porém os auditores do controle interno, em algumas prefeituras, estavam ocupando os cargos em comissão. Isso é muito comum e é errado, porque o cargo de auditor de controle externo é uma atividade técnica que nada tem de assessoramento, nada tem de chefia, nada tem de direção. É uma atividade de fiscalização, de controle e não é uma atividade, portanto, de assessoramento. Esse é o tipo de cargo que, segundo o STF, deve ser desempenhado por servidor efetivo. Então, por isso, a gente espera que nos próximos anos essa realidade de várias prefeituras deixe de existir. Talvez o chefe da controladoria interna, beleza, porque daqui é uma atribuição de direção, de chefia. Porém, o auditor em si, aquele que vai efetivamente realizar as atividades de fiscalização, esse é um cargo efetivo. Então, para isso que se destinam tanto os cargos em comissão, como também as funções de confiança. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Cargo efetivo, por outro lado, são aqueles que dependem de concurso público. Portanto, o provimento em cargo em comissão não depende de realização de concurso público. Eu vou até além. Inclusive, em algumas situações, o STF tem declaradas inconstitucionais leis estaduais que determinam que a escolha do diretor de uma escola pública estadual ocorra mediante eleição. O STF tem dito que não, isso aqui é uma atribuição de direção, é um cargo em comissão cuja escolha é privativa do chefe do Poder Executivo. Não pode vir à Assembleia Legislativa, numa lei de iniciativa parlamentar, e determinar que a escolha de um diretor de escola pública estadual se dê por meio de eleição no local em que está inserida essa escola. Essa norma o STF considera inconstitucional, justamente porque os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração da autoridade competente para fazer essa nomeação. Na maioria das situações, quem nomeia o ocupante de cargo em comissão é o próprio chefe do Poder Executivo, em que pese a gente saiba que no Legislativo, no Judiciário e em outros órgãos também existam autoridades competentes para fazer as nomeações dos ocupantes de cargo em comissão. Livre nomeação e exoneração é um ato discricionário da autoridade competente, tanto para nomear quanto também para exonerar. Inclusive, comentamos que sequer precisa de motivação ou de contraditório e ampla defesa. A exoneração não é um ato punitivo, por isso que não precisa observar o dever do contraditório. O cargo em comissão ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, mesmo que não seja servidor público efetivo. Pode ser nomeado, então, para ocupar este cargo em comissão. Porém, o nepotismo é vedado. Isso aqui é um tópico que eu não vou voltar muito para a gente não ficar repetitivo. Quando estudamos o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, nós trouxemos aqui o conteúdo da súmula vinculante 13 do STF, que foi instituída justamente para vedar a prática do nepotismo. Então, qual é o problema
dos cargos em comissão que muitas vezes ocorrem. Esses cargos eles se destinam a essas situações de direção, chefia e assessoramento. A ideia é que a autoridade tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele possa, que pense como ele e que por isso possa de fato assessorar, apoiá-lo nas suas decisões. Porém, muitas vezes o que a gente acaba observando é que a autoridade se utiliza desses cargos de livre nomeação para colocar apadrinhados e muitas vezes familiares nessa situação. Isso é uma coisa típica da administração patrimonial e que a gente não pode mais aceitar nos dias atuais. Então é vedado o nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado. Um exemplo que foi bem clássico discutido no STF, no âmbito do judiciário, um juiz de determinado tribunal nomeou a filha de um desembargador e lá naquele outro tribunal, esse desembargador nomeou a esposa daquele juiz, cada um para atuar nos seus respectivos órgãos. Então veja que aqui, se você analisa individualmente uma nomeação, você não verifica o nepotismo ocorrendo. Porém, quando você analisa simultaneamente as duas nomeações, você verifica que as duas autoridades, buscando enganar, buscando esconder a ilicitude, nomearam de forma trocada os respectivos parentes. Então é vedado o nepotismo, em que pese qualquer pessoa possa desempenhar o cargo em comissão, essa prática ela é vedada. Torcemos aí para que muito em breve isso aqui seja de fato totalmente repudiado no âmbito da administração pública, em que pese a gente saiba que essa realidade é bastante distante ainda. A Constituição Federal exige que a lei estabeleça percentuais mínimos de cargos e comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, além de casos e condições em que essa obrigatoriedade deva ocorrer. Então, lembrando, né, que isso aqui pode ser uma lei geral, uma lei, por exemplo, poderia ter uma lei só para a União, uma lei para os estados, uma lei para o Distrito Federal, para todas as situações. Não digo uma lei da União aplicada aos estados, não isso. Mas a União ter uma lei para se aplicar no âmbito da administração pública federal, o Estado no âmbito dos estados, isso poderia ocorrer, mas até hoje a gente não tem essa lei. O que a gente verifica é que muitos dos cargos, quando você cria determinado cargo, quando você disciplina a estrutura de determinado órgão, essa lei pega e estabelece esses percentuais mínimos. O exemplo que eu passei para vocês é a Lei da Organização das Carreiras do Judiciário Federal, que traz percentuais mínimos que devem ser desempenhados por servidores de carreira do âmbito daquela estrutura. Então, assim, deve existir um percentual mínimo de cargos em comissão a serem desempenhados por servidores ocupantes de cargo em carreira, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário. Deve existir essa lei, porém, até hoje, no âmbito federal, pelo menos, não existe uma lei que se aplica a todo o Poder Executivo Federal, mas apenas um decreto disciplinando isso. A gente espera que nos próximos anos essa lei seja definitivamente elaborada. Os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão são servidores públicos. Então isso aqui é uma informação importante que a gente já discutiu, inclusive, em aulas anteriores. Os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão são servidores públicos. Quando eu falo servidor público aqui, eu estou falando de servidor público em sentido estrito. Eu estou falando aqui de servidor público em sentido estrito, como sinônimo de servidor público estatutário. Essa é uma pegadinha que, graças a Deus, ninguém mais está caindo, né? Porque servidor que ocupa exclusivamente, ou seja, ele só ocupa cargo em comissão, ele é servidor estatutário? Sim, ele é servidor estatutário. O que acontece é que ele não possui a estabilidade e também vai se sujeitar ao regime geral de previdência social e não ao regime próprio. Então, olha só, a diferença. Claro, existem algumas outras diferenças, mas as duas principais diferenças, um servidor público que ocupa só cargo em comissão, depois eu vou explicar por que só cargo em comissão, e aquele que ocupa cargo efetivo, a diferença entre os dois é que aquele que só ocupa cargo em comissão não tem direito à estabilidade, justamente porque pode ser livremente exonerado, e também vai se submeter ao regime geral de previdência social, e não ao regime próprio de previdência social.
porém ambos são servidores estatutários. No âmbito federal, os dois estão sujeitos à Lei 812 de 90, por exemplo. Então, o estatuto dos servidores de cada ente da federação alcança tanto o servidor efetivo como o servidor que ocupa a cargo em comissão. A diferença é que algumas disposições desses estatutos se aplicam, logicamente, apenas aos servidores efetivos. O próprio estatuto costuma delimitar isso, e também as regras sobre previdência não se aplicam ao servidor que só ocupa a cargo em comissão, porque ele se submete ao regime geral. Lá, o regime que está lá no INSS, regime geral de previdência social. Então, essas são basicamente as diferenças entre esses dois. Por que eu falo exclusivamente cargo em comissão? Porque, eventualmente, um servidor efetivo, inclusive a gente acabou de comentar, eventualmente o servidor efetivo pode ser nomeado para ocupar também um cargo em comissão. Então, ele está lá no âmbito do Poder Judiciário e é nomeado no próprio Poder Judiciário para ocupar um cargo em comissão. Nesse caso, ele ocupa cargo em comissão, mas ele é um servidor efetivo. Então, ele não ocupa exclusivamente cargo em comissão. Nessa situação, neste caso, ele tem a estabilidade. Claro que a estabilidade não é em relação ao cargo em comissão, porque esse cargo ele pode ser a qualquer momento exonerado. Porém, quando ele é exonerado do cargo em comissão, ele continua com o cargo efetivo dele. Então, por isso que ele possuirá o direito à estabilidade na administração pública, mas para permanecer no cargo efetivo. E vai se submeter ao regime próprio de previdência social em virtude de ser um servidor público efetivo. Questão de prova. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Isso aqui você não pode perder nunca, e eu vi, inclusive, após esse concurso público, muita gente me mandando e-mail perguntando em relação a esse concurso, a esse curso aqui. É óbvio, pessoal, que quem ocupa exclusivamente cargo em comissão não possui direito à estabilidade. Então, lembre disso aqui. Ele não possui estabilidade e vai se submeter ao regime geral de previdência social, ao RGPS. Então, isso aqui é o que ocupa exclusivamente cargo em comissão. Logo, esse item, logicamente, está incorreto. Próxima questão. Agora, próxima questão não, agora tratando das funções de confiança. O que vem a ser, então, a função de confiança? Então, somente pode ser ocupados por servidor efetivo, justamente porque aqui é só um conjunto de atribuições, não é um cargo, então ele já tem que ter o cargo para poder desempenhar a função de confiança. O servidor não é nomeado para ocupar uma função de confiança, mas sim, vou até colocar aqui no marca-texto, designado. Professor, como assim designado? Quando a gente estudar a Lei 812, e quando você estudar o estatuto de determinado servidor, você vai notar o seguinte, que quem ocupa cargo efetivo e é designado para a função de confiança, veja só, ele não é nomeado para a função de confiança, ele é designado para exercer uma função de confiança. Porque ele não vai ocupar um novo cargo, ele vai apenas receber um conjunto de atribuições. O cargo, ele já foi nomeado, ele já ocupa um cargo de provimento efetivo. Portanto, a designação para a função de confiança não é forma de provimento em cargo público, mas apenas uma escolha de determinado servidor efetivo para desempenhar aquela função gratificada, aquela função de confiança. Então, não se esqueça, ninguém é nomeado para a função de confiança, mas sim designado. Ah, professor, eu vi na prefeitura tal, sendo nomeado determinado servidor para desempenhar uma função de confiança. Óbvio que a expressão foi adotada de forma imprópria, de forma incorreta. O correto é designação. Guarde essa expressão para quando a gente estudar o estatuto dos servidores públicos. Função de confiança, portanto, ela vai ser atribuída a um servidor efetivo, que vai ter aqui mais ou menos uma chefia sobre outros servidores, uma direção, até mesmo um assessoramento. Então imagine na seguinte situação, você tem aqueles que ocupam o cargo efetivo, você tem aqui o servidor 1, servidor efetivo 2, servidor efetivo 3, servidor efetivo 4, e você precisa de alguém para ser o chefe deles. Imagine que você tinha aqui mais o servidor efetivo 5. Imagina que você tinha mais ele aqui. E aí a autoridade escolheu aqui o 5 e colocou ele para exercer a função de confiança. Ele continua sendo ocupante desse cargo efetivo aqui. Porém, ele recebeu mais um conjunto de atribuições, que é essa função de confiança que ele vai desempenhar.
Questão de prova agora de técnico judiciário do TRT da 8ª região. Vamos lá. No que diz respeito aos agentes públicos, assinale a opção correta. Permite-se que os gestores locais do SUS admitam agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, por meio de contratação direta. Pessoal, isso aqui é vedado, isso aqui está incorreto. Eu lembro que a gente já viu isso aqui na aula anterior. Esses ACS e ACS, eles exercem atividade no regime de emprego público. Então aqui é uma exceção no âmbito da administração direta de agente que não ocupa cargo, mas sim emprego público. E além disso, eles são selecionados não por concurso público, mas sim por um processo seletivo. Isso aqui é uma exceção bem específica, público. Então a contratação não é direta, mas sim há um processo seletivo público. O que é processo seletivo público, professor? É o mesmo que concurso público, porém o legislador quis chamar de processo seletivo público, talvez por ter alguma regra mais simples, mas é a mesma coisa. Processo seletivo público não se confunde com processo seletivo simplificado, que é aquele processo de seleção para agentes temporários, que nós vamos comentar daqui a pouco. O que é o processo seletivo público? O legislador quis chamar assim e ficou este nome. Ao invés de concurso público, eles fazem processo seletivo público. Só essa é basicamente a nossa diferença. B. Letra B. Não se permite o acesso de estrangeiros não naturalizados a cargos, empregos e funções. Eu lembro que os estrangeiros, eles terão, essa alternativa aqui está incorreta, e eu lembro aqui que os nossos estrangeiros, eles terão acesso aos cargos e empregos públicos na forma da lei. Então, há sim possibilidade de eles terem acesso, mesmo que não sejam naturalizados na forma da lei. É porque se ele for naturalizado, ele deixa de ser estrangeiro e passaria a ser um brasileiro naturalizado. Então, o estrangeiro tem acesso aos cargos, empregos e funções públicas na forma estabelecida em lei. Inclusive, no âmbito federal, tem a previsão de eles ocuparem cargos no âmbito das universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica. O prazo de validade de qualquer concurso público é de 2 anos, prorrogável por igual período. Esse prazo não é de 2 anos necessariamente. Esse prazo, segundo a Constituição Federal, é de até 2 anos. Então ele pode ser menor do que 2 anos, sendo prorrogável uma única vez por igual período. A alternativa D, as funções de confiança, somente podem ser exercidas pelos servidores ocupantes de cargo efetivo. Essa aqui você está proibido de errar, tendo em vista que a gente acabou de analisar esse tópico. Como os cargos em comissão destinam-se à atribuição de confiança, não há previsão de percentual mínimo de preenchimento desses cargos por servidores efetivos. A gente viu que é justamente o contrário. A Constituição determina que a lei fixe um percentual, a lei vem a fixar aqui um percentual mínimo nos casos e condições estabelecidas nesta lei. Logo, gabarito, alternativa D. Estou vendo aqui gente perguntar, apesar da ideia não ser a gente responder diretamente o chat, mas é um assunto relevante. Teve gente perguntando, mas a CE e a CS não seria agente temporário? Não, a CE e a CS não é agente temporário. A legislação que trata sobre esse tema, inclusive, veda a contratação deles em regime temporário. Só em situações específicas que eles poderiam ser agentes temporários. Eles ocupam emprego público e são selecionados por meio de processo seletivo público. Isso aqui é uma legislação desde 2005, vem sendo aplicado dessa forma, tá beleza? Então, em regra, eles ocupam emprego público naquelas condições definidas na Lei 11.350, se eu não me engano, a legislação que trata disso aí. Isso foi objeto de emenda constitucional lá no artigo 198 da Constituição Federal, trata disso na hora de tratar da parte da saúde. Agora a gente entra nas contratações temporárias. Vamos lá. As contratações temporárias estão previstas no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público. Veja só, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse aqui é o dispositivo que permite a contratação dos servidores, também chamado de agentes, servidores temporários. Tão comum aí no âmbito da administração pública, em que pese esse instituto aqui seja utilizado de forma, muitas vezes, contrária à revelia da Constituição Federal. Opa, servidores. Nossos servidores temporários. Como é que funciona a contratação desses servidores temporários? O primeiro ponto que a gente deve saber é que eles constituem uma exceção ao concurso público. Porque os servidores temporários, eles não são selecionados mediante concurso público. Isso aqui é um termo, inclusive, que nós vamos comentar daqui a pouco, porque muitas vezes a gente vê aí na imprensa a utilização da expressão incorreta para a forma de seleção dos servidores temporários. O fato de eu não fazer concurso público não significa que eu não vou ter um procedimento de seleção. Pelo contrário, a regra é que eu faça devido à seleção desses agentes. Pessoal, isso aqui não é um tema que cai tanto em concurso público, é um tema, inclusive, que cai pouco. Porém, como ele é um tema que eu acho relevante e que possui muitos detalhes, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e lá no final nós vamos resolver só uma questão sobre esse tópico. Não é aquele tema que você tem que priorizar muito no estudo, mas você tem que entender, porque esse aqui seria um tema até bem bacana para uma cobrança eventual aí de uma questão discursiva, por exemplo, e certamente derrubaria muitos candidatos. Vamos então para a nossa tela abordar os nossos servidores temporários. O primeiro ponto é que o STF, isso aqui já são várias decisões do STF sobre esse tema, diz que a utilização das contratações temporárias deve ocorrer apenas em casos excepcionais, que devem estar previstos em lei. Então deve existir uma lei disciplinando, uma lei de cada ente da federação. Lá na União a gente tem uma lei, nos estados a gente deveria ter cada estado a sua própria lei, cada município também a sua lei. E essa lei vai dizer o seguinte, olha, o que é uma situação temporária, o que é uma situação excepcional, o que é essa necessidade temporária de excepcional interesse público. Quais são esses casos em que seria possível fazer essa contratação temporária? Por que tem que ter essa previsão em lei? Porque a Constituição foi bem clara que essa aqui é uma exceção. Tanto que o STF, quando julga, quando decide questões sobre a contratação de temporários, ele fala o seguinte, olha, quando eu interpretar isso aqui, eu tenho que sempre dar uma interpretação restritiva. Por que a interpretação tem que ser sempre restritiva? Porque a contratação temporária é a exceção. A regra é eu fazer contratação por meio de concurso público, por meio de cargos ou empregos públicos, conforme cada situação. A exceção é a contratação temporária, que somente vai surgir naqueles casos de necessidades temporárias, de necessidades excepcionais. Então, por isso que os casos devem ser excepcionais, devidamente previstos, estipulados em lei. O prazo da contratação deve ser pré-determinado. Quando a lei fala que o prazo da contratação deve ser pré-determinado, nem sempre é necessariamente um prazo fixo, né? Mas normalmente você tem assim um evento. A gente vai ter um combate a uma endemia específica, surgiu uma situação excepcional e a gente precisa de determinadas pessoas para atuar nesta área específica e eu sei que isso aqui tem um período específico, um período determinado de atuação, ou quando morre. Imagina o seguinte, uma situação que morreu determinado professor de uma universidade e eu preciso, ninguém conseguia prever essa situação, eu preciso colocar alguém nele porque o ano letivo continua, então eu vou trazer alguém durante quanto? Até eu concluir a seleção do próximo professor, até o término do ano letivo. Então o tempo ele já é pré-determinado. Por que o STF fala em pré-determinado? Para evitar, o que é uma prática muito comum, daquelas contratações que a pessoa é contratada como temporário, mas fica lá durante 20, 30 anos atuando em determinado cargo, eu vou usar a expressão correta, em determinado serviço público. Então veja só, você contrata a pessoa que deveria ser temporária e ela não tem nada de temporário, isso infelizmente é muito comum. Então por isso que o prazo de contratação é pré-determinado, a necessidade deve ser temporária, uma vez que se for uma necessidade definitiva eu preciso ter a realização de concurso público. Imagine a seguinte situação, determinado órgão, isso aqui no judiciário poderia ser até bastante comum. Determinado órgão precisava fazer 1000 processos. A partir de determinado mês começou a se constatar que o órgão a partir de agora faz 1500 processos. Aí vem lá o órgão e diz o seguinte, olha, eu tenho servidor efetivo para resolver esses 1000 processos, eu preciso de 100 efetivos. A partir de agora eu vou precisar de 150 servidores, mas essa demanda
de 500 aqui, eu vou contratar 50 temporários. Só que quando você verifica essa situação de 1.500 processos, não foi uma situação excepcional, foi um aumento de demanda definitivo desse órgão. Ele sempre vai ter 1.500, na verdade, estima-se até que no futuro ele tenha até mais do que 1.500 processos e vai precisar cada vez de mais servidores. Então esse caso não justifica a contratação de temporário. Até poderia imaginar uma contratação de temporário, num caso específico, até que eu faça o concurso público. Imagino que o órgão foi surpreendido, mas depois já vou comentar sobre isso. Mas assim, a necessidade desses 500 processos a mais trata-se a partir de agora de uma necessidade permanente. Não foi um pico de processo que depois vai passar, não. É uma necessidade permanente desse órgão. Ele sempre vai ter que resolver agora cada vez mais processos. Nessa situação, a necessidade não é temporária, mas sim uma necessidade definitiva. Logo, não justifica a contratação de temporários. E, além disso, o interesse público deve ser excepcional. Com base nisso, nós vamos ter algumas situações pontuais. Bastante cautela nesse texto que eu estou colocando aqui. Em regra, veja só, em regra, é vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado. E eu vou colocar uma vedação aqui que muita gente vai soar até ela estranho. Por exemplo, eu contratar um médico para o hospital ou um professor para a escola. Veja que, eu pergunto para vocês, é novidade que uma prefeitura tem que no começo do ano prestar o serviço de educação para determinados alunos? Isso é alguma novidade? Não. Isso é alguma situação excepcional? Não. Todo ano, no começo, lá em meados de fevereiro, aquela prefeitura vai ter que ter uma quantidade de professor para atender às necessidades dos alunos que irão àquela escola. Ah, mas esse ano houve um aumento da quantidade de alunos. Aqui eu estou sendo até crítico em relação a esse ponto. É novidade para alguém que a cada ano a gente vai ter uma quantidade maior de alunos em determinada escola? Não. Veja que aqui eu tenho uma necessidade permanente, tenho uma necessidade que não é temporária, porque todo ano eu vou precisar de professor. Não há qualquer interesse público excepcional, porque o aumento da quantidade de alunos, que muitas vezes as prefeituras alegam, é uma situação totalmente previsível. Pessoal, ano após ano, enquanto o Brasil tiver uma taxa vegetativa positiva, ou seja, um aumento da quantidade populacional, no ano subsequente eu terei mais alunos em relação ao ano anterior. Então veja que a contratação de professor e de médico não é uma situação que, em regra, enseja uma contratação temporária. E esses casos, quando chegam ao STF, na maioria das situações o STF tem declarado as leis que permitem essas contratações de temporários em prefeituras inconstitucionais. Professor, mas a realidade não é essa. Eu sei que a realidade não é essa, inclusive nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre isso. Mas o que eu estou passando para você aqui é como deve ser, como pode ser cobrado na sua prova e como, infelizmente, a gente acaba não observando no nosso dia a dia. Então, a contratação de médico e professor, em regra, é vedada por meio desse tipo de contratação temporária. Isso aqui é uma regra, porque essa vedação não é absoluta. Essa vedação não ocorre sempre. Para ser legítima, a contratação temporária deve decorrer de situações fáticas, previamente descritas na lei, realmente excepcionais e transitórias, e não ocasionadas por desleixo administrativo ou por descaso da administração pública. Isso aqui tem várias vezes os tribunais, o STF, os tribunais de contas também têm sido chamados a se pronunciar sobre esse caso. O STF tem sido mais técnico em relação a isso, os tribunais de contas, na maioria das vezes, têm sido mais político em relação às suas decisões. Mas o que acontece? O que o STF costuma dizer é o seguinte: pode eventualmente surgir uma situação temporária, uma situação excepcional. Imagine que eu preciso contratar médicos porque de fato ocorreu uma situação atípica naquele município, e isso gerou uma quantidade de doenças totalmente fora do que se esperava. Nesse caso, sim, pode ser que seja necessário contratar médico de forma temporária. Então, por isso que a vedação não é absoluta. Existiu uma situação fática, ou seja, um fato que demonstra essa necessidade excepcional. Ou um grupo de médicos decidiu que não iria mais atender por
qualquer motivo, e a prefeitura precisa continuar prestando a assistência à saúde à sua população. E ela precisa fazer um concurso público para isso. Ela não tinha como prever que aquela quantidade de médicos iria imediatamente deixar o seu cargo público. Nesse caso, pode ser possível eu fazer excepcionalmente uma contratação de temporários para ocupar aquelas funções dos médicos até que eu realize um concurso público. Então veja que existem essas situações. Ou vou dar um outro exemplo. Uma prefeitura realizou o devido planejamento, estipulando o seguinte: olha, para o ano que vem eu vou precisar de tantos professores. Isso foi feito com base em estudos, tudo certinho. Foi lá, lançou o edital do concurso. No entanto, não houve interesse em participação por N motivos. A prefeitura não conseguiu preencher adequadamente a quantidade de professores. Veja que a prefeitura fez o concurso público, mas não conseguiu a quantidade de professores necessários para atender a sua necessidade. Esse caso, sim, seria uma situação fática, um fato que ocorreu, que pode estar descrito em lei e que você precisa ter professor lá para dar aula para aqueles alunos. Então, é uma situação excepcional. Claro que o que a gente observa na prática é que as prefeituras nunca fazem concurso público e todo ano elas chegam no final do ano e lançam um concurso, um processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários. Isso está contra a Constituição Federal e por mais que seja uma prática que é sendo feita diariamente, anualmente pelas prefeituras, é vedada pela Constituição Federal. Bacana? Então vamos lá. Por isso que assim, eu coloquei aqui em regra e coloquei um asterisco em relação a isso aqui, porque situações excepcionais podem permitir a contratação desses médicos e professores. Podem ser feitas essas contratações sem concurso público, mediante processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado, no âmbito da União, isso aqui é uma disposição aplicada lá à União, mas os estados e municípios às vezes reproduzem isso aqui, exigem a ampla divulgação desse processo seletivo. Em alguns casos pode ocorrer por uma análise de currículo, apenas por análise de curricular ou sem realização de provas, e é dispensado em caso de calamidade pública, de emergência ambiental ou de emergências em saúde. Então, assim, a ideia, em privilegiando o princípio da impessoalidade, da isonomia, é que eu faça um processo seletivo simplificado. Alguns tribunais de contas, o TCU sobretudo, muitas vezes exige que esse processo seletivo simplificado não se limite à análise curricular, tenha também uma análise de provas. Porém, o que é mais aceito é que também é possível fazer por mera análise curricular, desde que essa análise seja objetiva, com base em pontuações segundo títulos, segundo serviços prestados, entre outros critérios objetivamente descritos nesse edital que lançou esse processo seletivo. Porém, existem situações fáticas em que você tem uma emergência, uma calamidade pública e que você precisa imediatamente de pessoas para trabalhar. Imagine uma enchente num município que sequer poderia imaginar tal situação e você precisa de médico, você precisa de enfermeiro, você precisa de assistente social para atuar nessa calamidade. E se você for fazer um processo seletivo, você vai demorar que seja 2 semanas, mas 2 semanas muita coisa pode ocorrer. Então você precisa fazer uma contratação imediata, você precisa contratar para ontem. Para ontem, modo de dizer, né? Você precisa imediatamente de alguém atuando ali, então você lança um processo, lança lá uma convocação sem fazer processo seletivo simplificado, tendo em vista que você precisa imediatamente atuar na solução dessa emergência, dessa calamidade pública. Podem ocorrer tanto na administração direta como na administração indireta em qualquer dos poderes. Então não existe uma limitação exclusivamente ao poder executivo. O que deve existir é uma situação fática definida em lei e que de fato demonstre essa situação temporária excepcional. Os agentes temporários, esse aqui é um ponto muito importante, eles exercem função pública remunerada. Todavia, eles não ocupam um cargo, nem ocupam um emprego público. Então, quando eu falei que existem, veja só o que eu comentei antes, todo cargo tem a sua função, porém existem funções que não correspondem a um cargo. São 2 as situações de funções que não correspondem a um cargo. Uma a gente estudou agorinha, função de confiança
ela não possui o seu cargo, é um conjunto de funções autônomas. A segunda situação é justamente a função temporária. A função temporária é aquela desempenhada pelos servidores temporários, pelos agentes temporários em situações emergenciais, situações transitórias, em situações de excepcional interesse público. Essas pessoas, esses agentes, esses servidores não ocupam cargo nem emprego público. Eles exercem apenas uma função pública remunerada. Ah, professor, eu fiz aquele concurso para professor temporário, agora eu estou ocupando um cargo temporário. Não. Você está ocupando uma função temporária. Você não ocupa um cargo, mas sim uma função nessa situação. Tanto que quando surge uma situação emergencial, imagine que o órgão tem, uma prefeitura, tem 100 cargos de médico e surgiu uma situação emergencial em que ela precisa de mais 50 médicos. Veja, ela só tem 100 cargos de médico. Ela vai ter que criar mais 50 cargos? Não. Ela vai apenas convocar 50 médicos para exercer uma função temporária. Passou o prazo da contratação, esses contratos são rompidos e ela continua tendo a mesma quantidade de cargos anterior. Ela não criou cargo novo para serem desempenhados por esses médicos. Os agentes temporários, eles firmam um contrato de direito público. Aqui tem um ponto que é muito relevante. Ele firma um contrato de direito público com a administração. O que acontece? O agente temporário, ele não é servidor estatutário, ele não se submete, ou pelo menos ele não se submete ao estatuto, no âmbito federal, por exemplo, ele não se submete à Lei 812. Existe uma lei específica que trata do regime de contratação de agentes temporários no âmbito da União. Deve existir uma em cada estado, em cada município. Porém, você tem uma relação contratual que essa pessoa firma. Porém, mesmo assim, ele não se submete especificamente à CLT. É um regime contratual, mas é um contrato de direito público. Não é um contrato de direito privado igual ao dos empregados públicos. É um contrato que possui cláusulas de direito público, regulamentado pelo direito público, justamente porque ele está atuando numa situação emergencial, numa situação transitória, numa situação de excepcional interesse público. Então ele não é estatutário, nem tampouco é um empregado público, nem tampouco se submete à CLT, mas sim é um servidor que possui, muitos chamam de terceiro regime, ou um regime especial, ou um regime de direito público especial transitório. Então ele firma um contrato, mas esse não é um contrato de trabalho especificamente. Porém, mesmo assim, o STF, o STJ já tem decidido que esses agentes temporários possuem alguns dos direitos previstos lá na CLT. Então, eles possuem alguns direitos específicos no âmbito desses contratos que eles firmam, desse contrato de direito público, mais disciplinado na CLT. Porém, o que o STF tem entendido é que as causas, os conflitos entre os agentes temporários e a administração pública, eles não são solucionados pela justiça trabalhista, mas sim pela justiça comum, justiça federal ou justiça estadual comum, conforme o caso. Questão de prova. Essa questão aqui até trouxe ela, tendo em vista aí algumas polêmicas que eu já ouvi por aí. Questão que foi aplicada neste concurso de 2017. Considere que determinado município, alegando que demandaria período de tempo considerável, bem como que não haveria interessados para realizar concurso público para o preenchimento de cargos de médico necessários para o funcionamento de pronto-socorro da cidade, ter decidido abrir uma licitação para a contratação de mão de obra especializada na área, incluindo médicos e enfermeiros. A licitação foi impugnada por entidades sem fins lucrativos, que, de acordo com as regras do edital, estava impedida de participar do certame. O órgão de controle externo suspendeu a licitação, porém por fundamento diverso, ou seja, ele não acatou a alegação dessa entidade, mas sim deu um outro fundamento para suspender a realização da licitação. Entendendo que a contratação pretendida violaria a exigência constitucional de concurso público. Veja só, o que aconteceu aqui foi o seguinte: o município ele precisa atender aí a determinada necessidade e ele iria fazer um concurso público para os cargos de médico, porém ele alegou que não haveria
interessado para participar desse concurso. Por isso, ao invés de fazer o concurso, ele realizou uma licitação pública para a contratação de mão de obra especializada na área. A licitação foi impugnada por entidades sem fins lucrativos, que, de acordo com as regras do edital, estava impedida de participar. Essa entidade sem fins lucrativos fez a impugnação, porém não foi isso que a administração pública fez. O que o órgão de controle externo. Quando a gente fala de órgão de controle externo, aqui a gente está falando dos nossos tribunais de contas. Já começa aqui no aquecimento para as aulas que a gente vai ter daqui a pouco sobre controle da administração pública. O Tribunal de Contas suspendeu a licitação, só que o fundamento dele foi que essa contratação violaria a exigência constitucional de concurso público. Vamos lá. Vamos ver as alternativas. A. Os serviços em questão somente poderiam ser desempenhados por entidades sem fins lucrativos, mediante convênios precedidos de licitação na modalidade convite. Né? Primeiro que não vai ser convite aqui, até porque é uma contratação de entidades sem fins lucrativos. Isso aqui é um tópico específico demais até lá na Constituição Federal, que diz que você pode ter a complementação do serviço de saúde, né? O Estado presta o serviço por meio da sua própria estrutura no âmbito do SUS, porém se ele não consegue atender às necessidades, ele pode convocar a iniciativa privada, contratar na iniciativa privada a prestação de determinados serviços, dando prioridade a entidades sem fins lucrativos. Porém, isso aqui vai ser feito por meio de alguma parceria, a gente pode ser um convênio, tem N situações e que não necessariamente vai ser uma licitação pública, muitas vezes vai ser alguma forma de seleção dessa entidade que vai prestar a parceria. E mesmo que fosse uma licitação, vamos esquecer tudo isso, como é que eu vou saber que é o convite aqui, tendo em vista que quando a gente estudou licitação, a gente viu que o convite é até determinado valor. Tomada de preço outro valor e a concorrência seriam os valores mais elevados. Não tem qualquer valor aqui para eu dizer qual a modalidade, se fosse o caso de licitação pública. Logo, o item está por vários motivos incorreto. B. Afigura-se coerente a posição do órgão de controle. Eis que não se admite contrato de prestação de serviços, para desempenhos de atividade própria de servidor, que deve ser contratado mediante concurso público. Galera, esse aqui é o entendimento vigente em relação à contratação de pessoas. Você não pode terceirizar, isso aqui é polêmico, mas vamos lá que eu já vou comentar sobre isso. Você não pode terceirizar atividades que são próprias do servidor público, que já possui um plano de carreira, que já possui um conjunto de competências, porque se você fizer isso aqui, você vai estar violando, olha só o que você vai estar fazendo aqui nessa situação, você vai estar violando a regra do concurso público. Mas, professor, isso aqui não mudou recentemente? Isso aqui não houve uma lei que permitiu a terceirização ampla e restrita no âmbito de qualquer atividade, incluindo na administração pública? Galera, esse tema aqui é polêmico. Mas eu vou dizer o seguinte, eu como concurseiro, como professor de concurso, eu não entro em polêmica. Eu sou técnico na análise de determinados pontos. A lei da terceirização é uma lei que trata, que permite determinadas terceirizações. A interpretação dessa lei deve ser feita em consonância com os dispositivos constitucionais. E o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal diz que os cargos e empregos públicos efetivos, eles somente podem ser preenchidos mediante concurso público. A interpretação que o STF tem em várias decisões, e os tribunais de contas também possuem em várias decisões, é que você não pode terceirizar. Terceirização é uma coisa que já é muito antiga na administração pública. Não se engane achando que a terceirização só vai surgir agora por meio dessa lei que foi ditada. Qualquer prefeitura que você for aí, ela terceiriza quase tudo que ela faz. Então a terceirização é uma coisa muito antiga. E sempre que isso tem chegado aos órgãos de controle, não foi por acaso que a FCC elaborou essa questão, sempre que essas questões têm chego aos órgãos de controle, eles têm dito o seguinte, olha, pode terceirizar o que não é atividade própria de um concurso, de uma determinada carreira, porque aqui é a aplicação do princípio constitucional do concurso público. Então, por hora, a gente faz a interpretação que é vigente. Qual é a interpretação vigente? Que quando a atividade de terceirização colidir com uma atividade que é inerente a um servidor público, você aplica a regra constitucional, que está acima da lei, do concurso
público. Ah, professor, isso não pode mudar? Beleza, pode mudar. Não sei qual é a interpretação que os tribunais vão dar futuramente. Mas hoje, se uma questão de prova cair hoje sobre esse tema, você responde marcando o gabarito aqui na alternativa B. Então, eu não digo que essa questão está desatualizada, essa questão está atualizada com base no entendimento jurídico vigente até hoje, que existe aqui a regra do concurso público. Logo, o gabarito é a alternativa B. Letra C. A decisão do órgão de controle está equivocada, na medida em que, quando presente excepcional interesse público, é possível afastar a exigência de concurso público para a contratação de pessoal. Pessoal, vamos ver. Até seria possível, se você ler só essa assertiva, né? Se você ler só essa alternativa, você vê, realmente você não faz concurso público quando há uma necessidade de excepcional interesse público. Uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso até é possível. Mas quando você analisa o contexto da questão, você vê que está sendo contratada uma empresa para desempenhar a atividade que é permanente deste órgão, que é o serviço médico. Então há uma clara violação dos dispositivos constitucionais sobre a necessidade de concurso público, então não se aplica essa situação da letra C. D. A contratação sem concurso público pode se dar em caráter temporário pelo prazo máximo de 2 anos, mediante licitação, não havendo, pois, qualquer irregularidade. Não existe esse prazo aqui máximo fixo definido, né? A legislação de cada ente vai estipular os prazos pré-determinados, nem tampouco é o caso de você fazer uma licitação para contratar um serviço inerente aos servidores públicos. A participação de entidades sem fins lucrativos em licitações para a contratação de serviços somente é viável mediante a equalização das propostas com as empresas privadas, não existe nenhuma exigência nesse sentido na legislação. Na verdade, na prática, que entidades sem fins lucrativos, ela não participa necessariamente de uma licitação. Quando você vai fazer uma parceria com uma entidade privada, você segue determinadas regras previstas na legislação específica do SUS, ou agora mais recentemente na Lei 13.019, que pese não seja aplicável a 13.019 necessariamente aos convênios com entidades filantrópicas, essas possuem legislação própria, mas aqui não é o caso de licitação nessa situação. Portanto, pessoal, gabarito é a alternativa B. Gabarito, portanto, é a alternativa B. Agora, tratando do direito à associação sindical e de greve. Muita atenção, porque isso aqui tem jurisprudência recentíssima do STF. Vamos lá. O artigo 37, inciso 6, diz que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, ou seja, o servidor público civil, ele possui direito a se sindicalizar, a formar os seus sindicatos para fazer a defesa dos direitos da sua categoria funcional. Inclusive, isso é muito comum. Você tem quase todas as categorias, têm as suas entidades de classe, muitas delas possuem seus próprios sindicatos, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o livre direito à associação sindical. Porém, a gente tem que observar algumas situações. Essa é uma norma auto-aplicável, ou seja, não precisa de qualquer lei que estabeleça como que vão ser estipulados esses sindicatos. Ela possui comando na própria Constituição Federal. Beleza? Mas agora eu já vou analisar isso aqui em conjunto com o tal do direito de greve, porque aqui a gente tem algumas informações mais capciosas. Artigo 37, inciso 7, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Veja só, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Nesse caso, não se trata de uma norma auto-aplicável, é uma norma de eficácia limitada, conforme as classificações que a gente vê lá no direito constitucional. Por quê? Porque a lei fala o seguinte, eu vou poder exercer o direito de greve nos termos e nas condições definidos em lei específica, ou seja, o legislador, a Constituição, determinou que uma lei ordinária, uma lei específica, estipule os termos e condições para que o servidor possa exercer o seu direito de greve. Porém, não é novidade para ninguém que essa lei até hoje não foi editada. A gente não tem uma lei, agora recentemente ganhou força
aí a necessidade de se editar essa lei, porém hoje, atualmente, nós não temos uma lei que regulamente o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Isso foi objeto de vários mandatos de injunção lá no STF, dizendo o seguinte: olha, eu tenho o direito de greve previsto na Constituição Federal, mas eu não estou podendo exercer esse direito em virtude da falta da regulamentação. O STF entendeu que, de fato, o servidor não está podendo usufruir de um direito por falta de regulamentação. Mandou para o Congresso Nacional, determinando que ele elaborasse essa lei. Essa lei não foi elaborada. O assunto continuou a ser levado ao STF, até que determinado dia o STF disse o seguinte: olha, enquanto o Congresso Nacional não elaborar esta lei, enquanto o Legislativo não elaborar essa lei que discipline o exercício do direito de greve do servidor público, adotar-se-á, no que couber, as normas previstas para a iniciativa privada. Ou seja, a lei que regulamenta o direito de greve no âmbito da iniciativa privada. Então, por isso que atualmente o servidor público, para o servidor público, aplica-se temporariamente a lei de greve dos trabalhadores privados. Porém, cumpre anotar que esse artigo 37, inciso 7, não se aplica aos empregados públicos. Ô professor, então você está me dizendo que empregado público não tem direito de greve? Não, não é isso. É que os empregados públicos eles já se submetem automaticamente às normas da iniciativa privada. Lá na iniciativa privada, a norma sobre o direito de greve é uma norma de eficácia contida, né? Você já possui direito imediato à greve e a lei que iria restringir como que isso aí seria dado. Então, para os empregados públicos, vale a regra que está lá no artigo 9º da Constituição Federal, que é o direito constitucional de greve aos empregados, às pessoas da iniciativa privada. Então, para os servidores públicos, isso aqui está lá no artigo 37, inciso 7, cuja regulamentação até hoje não foi editada e por isso a gente está aplicando a regulamentação aplicável à iniciativa privada, que é a regulamentação do artigo 9º, que já se aplicava automaticamente aos empregados públicos. Aí agora tem algumas informações, algumas decisões, alguns entendimentos do STJ, do STF, que são bem importantes em relação a isso. Veja só, a gente já trouxe uma jurisprudência que diz que você aplica a lei da iniciativa privada no que couber. E aí vamos ver alguns termos específicos em relação a isso. O primeiro é que o STF já entendeu que é lícito. Na verdade, o STF diz que a administração deve cortar o pagamento. Uma vez que o servidor, o que se questionou é o seguinte: servidor público não possui contrato de trabalho. O servidor público possui um vínculo estatutário. O STF diz o seguinte: olha, não tem norma sobre direito de greve, então você aplica a norma da iniciativa privada. Lá na norma da iniciativa privada se diz que quando você entra em greve, você suspende a aplicação do contrato de trabalho. E por isso seria lícito ao empregador cortar a folha de pagamento dos seus funcionários. Beleza. Isso é aplicável lá na iniciativa privada. Mas o servidor público não tem contrato de trabalho. E aí, como é que fica a situação? Aí muito se questionou se quando um servidor público, que possui vínculo de direito público ou vínculo estatutário, se quando ele entra em greve, se há o corte do ponto da remuneração do servidor, tendo em vista que ele não tem contrato de trabalho. O STF diz o seguinte: a administração pública tem o dever de realizar o corte do pagamento do servidor quando ele entrar em greve. Só que tem algumas ressalvas em relação a isso. Primeiro, que é possível a compensação. Então é lícito cortar o pagamento, o servidor entrou em greve. Imagina o seguinte: o servidor ficou um mês em greve. Eu posso cortar o pagamento desse um mês? Posso, beleza. Porém, eu posso fazer também compensação. Eu posso compensar, acordar com o servidor, isso aqui é muito comum, né? Na hora que a prefeitura, isso aqui eu estou dando um exemplo de prefeituras, porque na hora que os professores, por exemplo, entram em greve, a prefeitura vai lá e corta o pagamento, para também ter força frente a essa relação, né? Porque quando o professor entra em greve, há uma pressão pública muito forte em relação à prefeitura para resolver o problema. Por outro lado, a prefeitura também tem uma moeda, que é determinar o corte da folha de pagamento. Depois, na hora que se fecha o acordo final, que é muito comum, é o professor acordar o seguinte: ó, a gente vai te dar um aumento aqui de 5% e
E ao invés de cortar a folha de pagamento, você tem que compensar isso aqui em tantos meses. Então é lícita também a compensação. E tem mais uma informação. Você não poderá fazer o corte se a greve decorreu de uma conduta ilícita do poder público. Então vamos lá. É lícito cortar o pagamento, porém não pode cortar, ou seja, não pode cortar o pagamento quando a greve começou por causa de uma conduta ilícita, quando ela decorre de uma conduta ilícita do poder público. Conduta ilícita do poder público. Como assim, professor? Imagine que determinada greve se iniciou porque a prefeitura não está mais fazendo pagamento dos servidores públicos. Veja só, o servidor trabalhou, cumpriu todas as suas atribuições, fez da forma como tinha que ser feita, e a prefeitura no mês X não pagou o servidor, alegando que não tinha dinheiro para pagar. No outro mês também não pagou, dizendo que não tinha dinheiro para pagar. E os servidores resolveram entrar em greve, afinal de contas, eles querem exigir o pagamento. A greve se originou de uma conduta ilícita da prefeitura, que não poderia ter cortado o pagamento dos servidores, não poderia ter deixado de pagar os servidores que estavam regularmente trabalhando. Então, o corte da folha de pagamento não poderá ser realizado, não se aplica quando a greve se iniciou por virtude de uma conduta ilícita do poder público. Em resumo, é lícito cortar o pagamento, sendo permitida a compensação. Porém, não será lícito cortar o pagamento se a greve se iniciou, se decorreu de uma conduta ilícita pelo poder público. Vamos lá, mais um outro ponto. É inconstitucional, eu vou apagar aqui, mas aí você já deve ter feito a anotação sobre isso. É inconstitucional lei que considera falta grave ou fato desabonador o exercício de greve. O exercício de greve durante o período do estágio probatório. O que o STF diz é o seguinte: eu não posso colocar um regime específico de greve para o servidor que está em estágio probatório. Eu não posso proibir o servidor no estágio probatório de exercer o direito de greve. Isso aqui era muito comum em alguns estados, você determinar a imediata exoneração do servidor em estágio probatório que aderisse à greve. Então você estava cortando o direito do servidor no estágio de exercer o seu direito de greve. O STF diz o seguinte, olha, o regime de greve para o servidor em estágio probatório é o mesmo regime de greve para o servidor que já possui a estabilidade. Na verdade, quando fala estágio probatório aqui, é o servidor não estável, uma ideia mais ou menos, sendo mais técnico em relação ao tópico. Então eu não posso exonerar um servidor em virtude dele exercer o seu direito de greve, um servidor público efetivo, logicamente. Então o STF já decidiu isso em relação ao estágio probatório. Vamos lá. Em relação aos militares e policiais civis. Sobre os militares, nunca houve dúvida, né? Militar aqui que eu estou falando, tanto os nossos militares das Forças Armadas, quanto os militares das polícias militares e do bombeiro militar. Então, os nossos militares em geral, eles não podem, é proibido aos militares a sindicalização e a greve. Então, por isso que o pessoal do Exército, o pessoal da Marinha, o pessoal da Aeronáutica, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar não pode se sindicalizar, nem tampouco exercer o direito de greve. Eles não possuem esse direito à greve. Professor, mas recentemente, lá no estado do Espírito Santo, a polícia entrou em greve. Como é que funciona isso aí? Veja que, na verdade, é uma coisa que é bastante, vamos dizer assim, estranha, né? Mas, na verdade, na prática, os militares não entraram em greve. O que foi feito foi a família dos militares que foi lá na porta da polícia e impediu eles de sair. Sei que é uma situação que até é estranha, né? Infelizmente, foi um caso que ocorreu lá no Espírito Santo, sem entrar no mérito em relação a isso, mas não foi oficialmente os militares que entraram em greve, mas sim a família que impediu eles de trabalhar. Uma situação um pouco distinta. Mas o que nos interessa para fins de concurso é que militar não tem direito à sindicalização nem greve. Esse é um primeiro ponto que é tranquilo. Mas aí a pergunta que vinha é em relação aos policiais civis.
Policial civil não é militar, é civil, o próprio nome diz. Ele pode ou não pode exercer o direito de greve? Esse tema vinha sendo muito discutido em vários pontos, porque a Constituição assegura o direito de greve, na forma da lei, a lei até hoje não foi elaborada, aí os policiais civis entravam em greve, ficava sempre um conflito em relação a ele. Esse tema chegou ao STF e disse o seguinte, olha só, os policiais civis, em relação a eles, o exercício de direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Quando o STF fala aqui sobre qualquer forma ou modalidade, é porque a gente às vezes tem aquelas tais operações padrão, né? Aquela situação em que o policial ele simplesmente ele não entra em greve, ele vai, bate o cartão ponto, mas não realiza investigações, não fez qualquer atividade efetiva de trabalho. Então, assim, ele não está no papel exercendo greve, mas na prática ele também não está trabalhando ou diminuiu o ritmo de trabalho. Então é vedado qualquer situação dessa, é vedado o direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, aos policiais civis. Então, a partir do entendimento do STF, ele passou a considerar que tanto os policiais civis e todos os servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública, eles não possuem direito de greve. Então, assim, essa expressão de área de segurança pública, a gente teria aqui uma coisa bastante abrangente. É possível que em situações futuras o STF esclareça bem o que seriam outras áreas de segurança, mas eu imagino aqui peritos que atuem no IGP, pessoal que atua como na segurança dos presídios, né, os agentes penitenciários, enfim. Qualquer pessoa que atue em área de segurança pública não possui o direito de greve de acordo com o STF. Aqui há um conflito entre interesse individual, privado desses policiais e o interesse público, interesse coletivo da sociedade que tem direito resguardado à sua segurança. Porém, o STF colocou assim um porém nessa situação, determinando que será obrigatória a participação do poder público em mediação, instalada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, para a vocalização dos interesses da categoria. Então, o caso é, eles não têm direito de greve. Eles não podem exercer esse direito. Mas o poder público tem que participar da mediação, tem que discutir com eles uma solução em virtude de situações em que eles sejam melhores condições de trabalho ou que solicitam uma melhor remuneração. Bacana? Então, fica aqui essa observação. Isso aqui é uma decisão de 5 de abril de 2017. Na verdade, esse ARI, com repercussão geral, ele consolida o entendimento do STF sobre o tema, já vinha dando algumas decisões, mas agora de forma consolidada a gente vem a essa situação aqui. Questão de prova. Conforme a jurisprudência do STJ, no setor público, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público ao pagamento referente aos dias não trabalhados, podendo haver compensação dos dias de greve. Na verdade, eu acho que antes, quando eu falei da jurisprudência, eu me referia ao STF, mas, na verdade, essa decisão aqui é do nosso STJ. O que o STJ diz? Que é o seguinte, entrou em greve, a partir do momento que o servidor entrou em greve... Não, o STF também tem decisão nessa linha, mas vamos lá. A partir do momento que o servidor entrou em greve, você pode cortar o ponto. Pode cortar a remuneração dele pelos dias não trabalhados. Porém, apesar de você poder cortar o ponto, você também pode estipular um regime de compensação. E por outro lado, você não pode cortar o ponto, não pode, quando isso decorra de conduta ilícita do poder público. Quando a conduta ilícita é do próprio poder público que deixou de fazer o pagamento ou deixou de cumprir qualquer outra medida legal, e isso ensejou aí o início da greve por parte dos servidores públicos. Então, logo, este item está devidamente correto. Vamos lá. 5. Uma questão de análise de desenvolvimento e gestão, uma questão aplicada em 2014. Os servidores públicos sujeitam-se a deveres legais e têm assegurado outra gama de direitos em seu favor. Alguns desses direitos e deveres relacionam-se aos princípios que regem a atuação da administração pública, podendo se exemplificar como a.
Essa questão é bem interessante. A possibilidade de greve nos serviços públicos, considerando o entendimento jurisprudencial do STF, diante da inexistência de lei específica, como expressão do princípio da continuidade dos serviços públicos. Deixa essa questão aqui num asterisco. B. Permissão de greve para os servidores públicos. Permissão de greve para os servidores públicos, amplamente permitida ante a ausência de regulamentação legal ou jurisprudencial, como expressão do princípio da igualdade. Pessoal, não posso dizer que é amplamente permitida. Esse direito de greve ele vai ser exercido no que couber na legislação trabalhista, na legislação aplicada à iniciativa privada. Então não é amplamente, não é em qualquer situação, é naquelas condições definidas também para a iniciativa privada. E o STF ainda diz o seguinte, no que couber. Vamos para C. Proibição de greve para todos os servidores estatutários e a possibilidade de greve para todos os seletistas como expressão do princípio da eficiência. Não existe isso aqui, porque o STF disse que para o servidor estatutário aplicar-se-á, até a edição de lei, as normas previstas para a iniciativa privada. D. Possibilidade plena de greve para todos os ocupantes de cargo, emprego e função, como forma de expressão do princípio da impessoalidade. Na verdade, isso aqui não existe essa possibilidade plena, mais uma vez, lembrando que existem determinadas limitações e lembrando que no caso de cargos você segue no que couber as normas da iniciativa privada e além disso a gente já tem visto várias decisões do STF vedando o direito de greve em determinadas situações, inclusive acabamos de ver uma bem recente em relação ao tópico. E aí fala novamente proibição de greve do serviço público, posto ser integralmente vedada para todas as categorias como expressão do princípio da legalidade, apesar de não ter sido estipulada a lei sobre o direito de greve, o STF estendeu a aplicação das normas da iniciativa privada aos servidores públicos no que couber. Veja que só sobra aqui, nessa análise, a nossa alternativa A, e ela fala assim, ó, como expressão do princípio da continuidade dos serviços públicos. Então fala na possibilidade de greve, considerando o entendimento jurisprudencial do STF, na existência de lei específica, como expressão do princípio da continuidade. Assim, ficou meio estranho a FCC considerar o exercício do direito de greve como expressão ao princípio da continuidade. Porque, na verdade, o que a doutrina dizia, chamava, era uma vedação ao direito de greve em virtude do princípio da continuidade do serviço público. Qual o entendimento, na verdade, que a gente tem que dar a essa questão? Imagina o seguinte, um servidor público é totalmente prejudicado no âmbito das suas atribuições, ele não recebe um aumento, ele tenta negociar com o órgão público, com a entidade pública, a entidade não dá o aumento para esse servidor e o servidor não teria direito de greve. Então veja que, e aí a entidade continua sem dar o aumento, ele continua sem ter o direito de greve. O que vai acontecer é que esse servidor vai começar a trabalhar mal, vai pedir exoneração e daqui a pouco a gente não teria servidores para trabalhar ou a gente teria aquele tipo de greve disfarçada, conforme eu comentei anteriormente. Então o exercício do direito de greve, apesar de parecer ser um contrassenso que eu estou falando, ele busca justamente assegurar a continuidade do serviço público. Claro, desde que exercido nos termos e condições definidos em lei, nas formas que a própria Constituição Federal delimita e como o STF vem entendendo, inclusive vedando a greve para os policiais civis ou aqueles que atuam na área de segurança pública. Então a greve, apesar de representar uma paralisação do serviço público, ela tem no final das contas assegurar a continuidade do serviço público, uma vez que você obriga o ente a negociar as condições de trabalho de determinada categoria. Então essa é a interpretação. Se você não conseguiu responder por eliminação, como eu fiz aqui, eliminamos a B, a C, a D e aí sobrando apenas a letra A, você faz essa interpretação que eu estou te passando. O princípio da continuidade, segundo a doutrina, ele veda ou limita o exercício do direito de greve. Mas o STF, ao determinar a aplicação da lei específica, da lei prevista para a iniciativa privada, ele fez isso com base, entre outros princípios, ao próprio princípio da continuidade, tendo em vista que a falta de negociação com determinadas categorias poderia, no médio e longo prazo, ensejar a paralisação total de determinado serviço em virtude do servidor deixar de trabalhar ou adotar outros meios de tentar alcançar os seus objetivos. Então, por isso, o gabarito é aqui a nossa alternativa A.
Agora a gente entra na acumulação de cargos públicos. Esse aqui é o último assunto que a gente vai abordar antes do nosso intervalo. Como que se dá a acumulação de cargos públicos? Preste bastante atenção em relação a esse tema aqui, porque a acumulação de cargo público cai muito em prova. É um tema que as bancas gostam de cobrar, e esse é um tema que pode ser cobrado tanto como na parte constitucional de agentes públicos, como também na parte específica sobre o Estatuto dos Servidores, porque os estatutos também trazem, disciplinam como que se dá a acumulação. Claro que o estatuto, quando ele falar de acumulação, ele deve respeitar as regras dispostas da própria Constituição Federal. Então, na maioria das vezes, os estatutos funcionais apenas reproduzem o que a Constituição Federal já fala. Por isso que a banca pode cobrar esse tema tanto na parte constitucional, como também quando o edital trouxer apenas o Estatuto do Servidor, esse tópico poderá estar lá nesse estatuto. Então, vamos lá. Acumulação de cargos públicos. O primeiro ponto é esse dispositivo constitucional aqui do artigo 37, inciso 16, que traz a nossa regra. A regra é que é vedada, veja só, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A vedação é a nossa regra. A exceção, por outro lado, as exceções vão estar previstas na própria Constituição Federal. Estão basicamente nas alíneas do inciso 16. Vedada quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11 do artigo 37 trata do nosso teto constitucional remuneratório. Nós já vamos conversar, inclusive, numa decisão recente do STF em relação a esse tema. Aqui, então, estou falando do teto remuneratório, definido conforme as regras da própria Constituição Federal. Aí, vamos lá. Tem que ter compatibilidade de horários em quais casos? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, nós já vamos conversar o que seria esse técnico ou científico, e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Antigamente a legislação falava apenas de médico, né? Aí isso aqui foi trocado e agora não é só médico, é profissional de saúde com profissão regulamentada. Ou seja, é uma expressão até bastante genérica, mas a gente poderia ter aqui os enfermeiros, por exemplo, seria um exemplo de profissional de saúde com profissão regulamentada. Ele coloca essa profissão regulamentada porque na área de saúde, volta e meia, estão surgindo profissões novas e às vezes até sem uma comprovação científica tão boa. Então, enquanto essa profissão de fato não for regulamentada, não se for aceito que ela é uma profissão da saúde, ela não entraria nessa situação. Porém, o que a gente tem? 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico científico ou 2 de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Essas são as exceções. Elas devem observar a compatibilidade de horários e, asterisco, o teto constitucional remuneratório, conforme nós já vamos entender o porquê que eu falei do asterisco. O inciso 17 diz que a proibição de acumular estende-se aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Em relação as empresas públicas e as sociedades de economia mista, eu vou colocar aqui e destacar em amarelo, porque nós vamos comentar em relação a elas daqui a pouco, inclusive subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Então a proibição de acumular, se eu sou um ocupante de cargo público, eu não posso, pela regra, ocupar simultaneamente um emprego público. Isso é vedado. Professor, eu posso trabalhar na iniciativa privada? Pode. Constituição não veda que você tenha simultaneamente um cargo e um emprego na iniciativa privada. O que você deve observar nesse emprego da iniciativa privada, obviamente, é o horário de trabalho, porque não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda que a Constituição não trate disso especificamente, e também deve observar a legislação de conflito de interesses. E alguns cargos acabam, na sua própria lei, vedando que você desempenhe atividade na iniciativa privada. Porém, se não houver essa vedação, se seu cargo específico não trouxer essa vedação, você pode acumular com atividade lá da iniciativa privada, desde que respeite as demais normas legais sobre o tema, como a legislação de conflito de interesses.
Então, a acumulação de cargos públicos remunerados, lembre-se que aqui a Constituição fala acumulação remunerada, na ativa. Como que ela ocorre na ativa? A regra é a vedação. Ela abrange todas as esferas de governo, de todos os poderes, de toda a administração pública direta e indireta, incluindo os cargos em comissão. Então eu não posso ocupar um cargo efetivo, mais um outro cargo em comissão e um outro poder, por exemplo, porque nesse caso seria uma situação de cessão. O que acontece em relação ao cargo em comissão, que a gente tem que ter bastante cuidado, é que as leis, os estatutos, eles costumam prever situações de acumulação de cargos em comissão. Existem situações em que você pode ter um cargo em comissão e ocupar interinamente um outro. Isso aqui é tema que a gente vai estudar lá na Lei 812. Quando que seria possível a acumulação de cargos em comissão em situações bem restritas previstas na Lei 812. Então guarde, espere isso aqui que a gente vai discutir lá os termos da Lei 812 em relação à acumulação de cargo em comissão, quando que isso é possível. Porém, você não pode ter um cargo efetivo aqui e ocupar um cargo em comissão lá na estrutura de um outro poder. Inclusive a FGV já cobrou esse tema. Porém, eu lembro vocês que quando você é servidor efetivo de um órgão, você pode excepcionalmente ser nomeado nesse mesmo órgão, nesse mesmo poder, para ocupar um cargo em comissão. Então aqui você está no mesmo poder e vai ocupar esse cargo em comissão. Aqui não se considera especificamente uma acumulação, porque na prática, apesar de ser um servidor efetivo, o que você vai desempenhar é a atribuição do cargo em comissão. Eventualmente você pode ocupar um cargo efetivo em determinado poder e ser cedido para exercer um cargo em comissão em outro poder. Você continua com a natureza de servidor efetivo aqui, mas na prática você não estará desempenhando essa atribuição e somente o cargo em comissão lá no outro poder para o qual você foi cedido. Então isso aqui não é acumulação de cargo. Então fique bem claro em relação a esse tema. Quando você é cedido para desempenhar um cargo em comissão, você não estará acumulando essas atribuições, beleza? Então, aí a ressalva em relação aos cargos em comissão, que é importante a gente destacar. Seria possível, professor, por exemplo, eu desempenhar um cargo na União e outro no Estado, tendo em vista que são entes da federação diferentes? É possível? Como regra, não. Partindo da regra, eu não posso acumular nem entre outros poderes, nem entre outros entes da federação, eu não poderia fazer essa acumulação pela regra. A exceção, ou as exceções são 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico científico e 2 cargos ou empregos da área da saúde. Deve haver compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório. Esse respeito ao teto remuneratório, eu boto mais uma vez um asterisco aqui, porque a gente já vai ver a jurisprudência recente do STF em relação ao tema. Quando se fala em compatibilidade de horários, é que você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso, inclusive, também tem jurisprudência sobre o tema. A proibição incide apenas sobre cargos remunerados, porque a Constituição fala isso. As exceções se referem à acumulação de 2 cargos, não é possível acumular 3 ou mais cargos, então o limite são 2 cargos. O cargo técnico ou científico, isso aqui já está no âmbito da jurisprudência do nosso STJ. O STJ tem um entendimento que é um cargo que exige, o cargo técnico, ele exige algum conhecimento em alguma área de saber, seja ele de nível médio ou superior. Então, cargo técnico ou científico não é necessariamente um cargo de nível superior. Ele pode ser um cargo de nível médio, desde que ele tenha um conhecimento técnico de alguma área do saber. Inclusive, o STJ já chegou a dizer o seguinte, olha, eu poderia acumular um cargo de professor com outro de médico? Veja que não está. Nessas 2 situações, elas não estão dentro expressamente da Constituição, porque a Constituição fala 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 de profissionais de saúde regulamentado. Agora, 1 de professor com um médico poderia, o que o STF disse? Que o cargo de médico, ele é um cargo técnico ou científico. Diz o seguinte, assim, que é impossível vir a dizer que o cargo de médico não é um cargo técnico ou científico. Então, na verdade, o enquadramento aqui estaria sendo feito na segunda hipótese, 1 de professor com um cargo técnico ou científico.
Então, técnico-científico não é necessariamente um cargo de nível superior, mas sim um cargo que exija um conhecimento específico, um conhecimento técnico em determinada área do saber. É uma coisa meio assim, abrangente, mas para a prova você leva essa expressão mais conceitual. Não pode desempenhar atividades meramente burocráticas. Então, por exemplo, eu não poderia colocar um cara lá que vai trabalhar ali num arquivo, numa situação muito específica. É difícil a gente tentar dar um exemplo hoje em dia, porque na prática é muito difícil saber o que é um técnico científico e ser analisado em cada caso concreto. Porém, o que a gente deve saber é o seguinte: atividade meramente burocrática não é técnico científico. O que é técnico científico? Conhecimento específico em determinada área do saber. Profissionais de saúde têm que ter as profissões regulamentadas, conforme a gente viu, não é só médico, a gente pode ter enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, profissionais de saúde e que tenham essas profissões regulamentadas. Já na aposentadoria, antes de eu avançar para mais jurisprudência em relação a alguns temas, vamos lá. A aposentadoria, o parágrafo 10 do artigo 37, veda a percepção simultânea de proventos. Provento, se você ainda não sabe o que é o que você recebe quando está aposentado. É a remuneração, entre aspas, do aposentado. É aquilo que ele recebe. Decorrentes do artigo 40, o artigo 40 trata... 40 e 42 tratam basicamente do regime próprio de previdência social e o 142 trata dos regimes próprios de previdência. O 142 trata do regime dos militares, né? Então, lembrando, 40 e 42 são os regimes próprios de previdência social, e 142 o regime próprio dos militares. Então não estou falando aqui de regime geral de previdência social. Eu estou falando aqui dos aposentados, estou falando daqueles submetidos ao regime próprio de previdência social. Nada impede que você acumule uma previdência do regime próprio com outra do regime geral. Aqui não há qualquer vedação na Constituição Federal sobre o tema. Com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados, então vamos lá, os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão. Então a regra é o seguinte: eu não posso ter dois proventos, ou seja, duas aposentadorias, eu não posso ter dois proventos ou duas aposentadorias no âmbito do mesmo regime, do regime próprio de previdência social ou do regime próprio dos militares. Eu não poderia ter a acumulação simultânea desses dois proventos. Porém, isso aqui é uma regra que possui várias exceções. Quais são as exceções? Quando o cargo já é acumulável, ou seja, eu já poderia estar acumulando na ativa, então eu posso acumular também na inativa. Se eu estiver tratando de um cargo eletivo, eu tenho essa ressalva na própria Constituição Federal. E também se eu estiver tratando de um cargo em comissão, em que eu poderia acumular também com essas minhas situações. A acumulação de cargos remunerados na aposentadoria é vedada. Abrange aposentadorias do regime próprio, dos servidores estatutários e dos militares, porém não abrange os pagamentos no regime geral de previdência social. As exceções, eu acabei de mostrar ali para vocês, os cargos acumuláveis, os cargos efetivos, ou eletivos, melhor dizendo, e os cargos em comissão. Tá? Então, nessas situações, imagine que você se aposentou um cargo de professor, foi eleito vereador, passou a contribuir nesse cargo, ficou durante vários anos como vereador e deseja se aposentar também como vereador. Não há qualquer impedimento nessa situação, que você acumule o cargo de professor com seu cargo eletivo de vereador, com provento, a aposentadoria desse cargo também. Outras hipóteses de acumulação. Isso aqui raramente é cobrado, mas é interessante que você saiba. Acumulação de cargo público com mandato de vereador, desde que haja compatibilidade de horários. Isso aqui está lá no artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal. Lá no artigo 38, nós não vamos abordar ele detalhadamente ao longo da nossa aula, mas eu sugiro que você faça uma leitura literal desse artigo para levar para a sua prova. Ele trata das situações em que o servidor público efetivo veio ocupar um mandato eletivo. E ele traz uma hipótese para cada tipo de mandato eletivo. No caso de vereador, o servidor normalmente tem uma possibilidade de escolha. O que acontece? Esse servidor que foi eleito vereador, ele pode, se houver compatibilidade de horários, continuar a desempenhar as duas atribuições. Imagina que ele é um professor naquela prefeitura e também é vereador.
Ele pode continuar exercendo a sua atribuição de professor e as atribuições do vereador desde que exista compatibilidade de horários. Ou então ele poderá ficar somente no cargo de vereador, sendo facultado a ele optar pela remuneração ou do cargo efetivo ou do cargo de vereador. Então aqui seria uma possibilidade de acumulação, não costuma ser tanto cobrada como as outras, porque está fora lá do artigo 37, mas também é uma possibilidade de acumulação. Os artigos 95 e 128, que tratam dos juízes e dos membros do Ministério Público, permitem que os juízes e membros do MP, os nossos promotores e procuradores, exerçam também o magistério, ou seja, sejam professores. É muito comum um juiz ser professor de uma universidade, ele pode ser professor de uma universidade pública, inclusive porque a legislação permite que ele acumule a atribuição de juiz ou de membro do Ministério Público com uma do magistério, uma de professor. Ele pode ter essa acumulação. E também a possibilidade de acumulação com prevalência da atividade militar, do cargo de militar com um de saúde, com profissões regulamentadas para os profissionais de saúde das Forças Armadas. Quando você chega lá nas Forças Armadas, você vai ver que é muito comum você ter médicos, dentistas, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde que são militares. Então você vai ter lá um tenente, um capitão, um major, que é um médico militar. Este médico militar, que é um militar, porém, que atua na área de saúde, ele tem o mesmo direito de acumulação com mais uma atividade de profissional de saúde com profissão regulamentada. Então essa regra aqui também se aplica a ele. O de militar, mais uma da área médica, desde que haja prevalência da atividade militar e respeitando, obviamente, a compatibilidade de horários. Então, essas três exceções que eu trouxe aqui, essas três situações, são outras hipóteses de acumulação descritas na própria Constituição Federal, além daquelas exceções que nós vimos quando estudamos o artigo 37, inciso 16. Jurisprudência sobre o tema. Do âmbito do STJ, há decisões, e há um entendimento que já que prevalece muito lá no STJ, que a carga horária não pode ser superior a 60 horas, com base nos princípios da eficiência, da dignidade humana e do valor social do trabalho. Então, assim, o que acontecia muito era determinado enfermeiro, por exemplo, ter um cargo de 40 horas e depois ser contratado para desempenhar um outro cargo de mais 30 horas. Aí ele somava os 40 com as 30, totalizando 70 horas. O STJ veio e disse, com base inclusive há um parecer da AGU sobre esse tema, dizendo que, olha, não pode. Compatibilidade de horários, você tem que demonstrar a compatibilidade de horários, mas você não pode exceder a 60 horas semanais. Porque, inclusive, tem um estudo que mostra lá de como você desempenharia 60 horas semanais se você trabalhasse de segunda a sexta, que é o caso mais comum dessas pessoas, você teria que ter 12 horas diárias. Aí ele considera ali que você teria que ter 6 horas para um trabalho, 1 hora de deslocamento entre um e outro, mais 6 horas para o outro. Isso já daria um total de 13 horas. Sobraria para a pessoa apenas 11 horas do restante do dia, e nessas 11 horas ela vai ter aí o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer, entre outras atividades. Então o STJ, com base em pareceres da AGU e decisões do Tribunal de Contas da União, entendeu o seguinte: o máximo é 60 horas. Se ultrapassar isso, não posso considerar que há compatibilidade de horários, porque aqui eu já estou indo contra o princípio da eficiência. Tem que ver que aqui, na maioria dessas situações, eu estou tratando de profissionais da saúde, e quando eu falo aqui de eficiência, eu tenho que pensar não só no profissional trabalhando, como também na pessoa que ele vai atender, que ele tem que garantir a saúde dessa pessoa que ele está atendendo, também na dignidade humana e valor social do trabalho. Afinal de contas, o trabalho tem um valor social, não é só eu ganhar dinheiro, ele também tem uma questão de dignidade que deve ser alcançada por meio do meu trabalho. Também é possível a acumulação de proventos de emprego público com a remuneração de função temporária. Isso aqui foi uma decisão também não tão antiga do STJ, que diz o seguinte: olha, eu posso acumular o provento do emprego público com a remuneração de uma função temporária. O STJ entendeu que essa situação não se enquadra expressamente nas vedações da Constituição Federal e foi além, ainda disse o seguinte: olha só, o provento pago no emprego público,
quando você está aposentado ali, ele é regime geral de previdência social. Então não há qualquer problema em acumular isso aqui com a remuneração que ele vai receber pelo exercício de função temporária. Então o STJ diz que é possível acumular provento de emprego público e eu desempenhar na ativa uma função temporária. Estou aposentado no emprego público, passei num processo seletivo para exercer uma função temporária, eu posso exercer essa função temporária e ser devidamente remunerado por ela. Disse também o STJ que cargo técnico ou científico não remete essencialmente a um cargo de nível superior, mas à atividade desenvolvida em atenção ao nível de especificação, capacidade técnica necessários e correto exercício do trabalho. Agora, avançando, eu vou trazer uma jurisprudência que é muito relevante, que é do STF. O STF disse recentemente que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que é o que trata do teto constitucional remuneratório, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastar a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Eu quero que você tome bastante cuidado em relação ao que o STF está dizendo. O que o STF está dizendo é o seguinte: naquelas 3 situações, ou até mesmo nos outros casos que a Constituição permite a acumulação, mas vamos pegar as 3 situações principais, que 2 de professor, 1 de professor com técnico científico e 2 de médicos com profissões regulamentadas. O que o STF foi levado a se pronunciar? Olha só, a Constituição diz que eu tenho que observar compatibilidade de horários e o teto remuneratório. Esse teto remuneratório ficou meio que um texto de lei morta, porque em qualquer caso eu tenho que respeitar o teto remuneratório. Beleza? O STF ele diz o seguinte: se a Constituição permite que você acumule, quando o STF julgou esse caso, se a Constituição permite que você acumule, como é que eu vou cortar a remuneração dele se o meu somatório ultrapassar o teto constitucional? É como se eu desse com uma mão e tirasse com outra. Foi isso, inclusive, que um dos ministros falou no julgamento. Então, mais ou menos, a gente vai ter a seguinte situação. Imagine, por exemplo, que o teto constitucional seja de R$30 mil. E o servidor vai desempenhar, ele é um médico que tem 2 cargos. Num cargo ele percebe 20 mil e no outro ele percebe 15 mil reais. A soma desses 2 aqui daria 35 mil reais. A pergunta é, nessa situação eu deveria aplicar a regra do abate-teto, ou seja, descontar esses 5 mil reais do servidor, deixando ele dentro do limite de 30 mil reais, ou esse teto de 30 mil reais deve ser observado em relação a cada um dos cargos? Então eu pergunto para vocês, qual das situações aqui que eu vou analisar? A soma, que está aqui embaixo, ou individualmente cada um dos valores conforme eu tenho aqui em cima? O STF diz que eu analiso eles individualmente, ou seja, ele não pode perceber sozinho num cargo acima do teto, mas na soma ele pode ter esse limite extrapolado. Só que por que eu estou falando que a gente tem que analisar com bastante calma isso? Porque eu estou vendo muita gente dizendo, comentando textos sobre isso aqui, inclusive eu vou trazer uma questão sobre isso, dizendo o seguinte: o STF diz que não precisa mais respeitar o teto. Pessoal, o STF não pode dizer que não precisa mais respeitar o teto. O STF não disse isso em momento nenhum. O STF disse que o teto é observado em relação a cada cargo. O teto continua lá, continua a ter que ser observado, mas o parâmetro de cálculo não é o somatório das 2 remunerações, mas cada remuneração individualmente. Ou seja, o somatório pode extrapolar o teto, sim, mas não é porque eu vou receber acima do teto, é que a remuneração é analisada individualmente para cada cargo cuja acumulação é prevista na Constituição Federal. Então não faça afirmações do tipo que o STF diz que não se aplica o teto na acumulação. Não se aplica o teto no somatório das remunerações. É diferente as situações que nós estamos falando. Tanto que eu vou trazer uma questão aqui para vocês sobre esse tema. Essa questão, não sei se é essa, mas a gente já vai analisar uma sobre esse tópico. Com relação ao acúmulo remunerado de cargo público, emprego ou função, assinale a opção correta.
Primeiro, uma sobre jurisprudência do STJ, né? Por observância do princípio constitucional da eficiência, o STJ tem entendido que seja vedada a acumulação de 2 cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite de 60 horas. Então, assim, já de cara, a gente já tem aqui o nosso gabarito, mas vamos analisar as demais alternativas para a gente ver o entendimento sobre outros tópicos importantes. Aí vamos lá. Não é permitida a acumulação de proventos de 2 aposentadorias relativa a cargos de professor que tenham sido exercidos pelo servidor em escolas públicas. É claro que pode, porque aqui eu aplico aquela regra que é o seguinte, olha só, são 2 aposentadorias. Porém, as aposentadorias são relativas a cargos de professor. E eu vi que o cargo de professor ele é acumulável na ativa. Então eu posso ter 2 cargos de professor durante a minha ativa. Se eu posso ter 2 cargos de professor, eu posso acumular, por conseguinte, a aposentadoria desses 2 cargos que ele exerceu em escolas públicas. Então, daí o erro dessa questão. C. A proibição de acumular não se estende aos empregos públicos das sociedades de economia mista. Aí aqui tem um outro tópico que nós vamos tratar oportunamente, mas vou aproveitar para falar sobre isso agora, porque eu não lembro se a gente vai depois ter tempo para falar disso aqui. Em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, como é que funciona a questão do teto? Não, isso a gente vai falar quando tratar do teto, tá? Aqui trata sobre a proibição, se ela se estende ou não aos empregos públicos. A gente viu que a proibição de acumular se estende, né? Eu tenho um cargo público aqui, eu posso acumular com mais alguma coisa? Eu não posso acumular com outro cargo, nem com outro emprego, nem com outra função pública. Eu tenho um cargo aqui, eu não posso acumular esse cargo com outro emprego, com outro cargo, com outra função pública, porque o próprio artigo 37, inciso 17, faz essa ampliação. Então, ela se estende, sim, aos outros empregos públicos em sociedades de economia mista. O tópico que eu ia falar sobre o teto nas empresas públicas e sociedades de economia mista, a gente fala após o intervalo. D. Segundo o entendimento do STJ, não é possível a acumulação de proventos de aposentadoria de emprego público com remuneração proveniente de exercício de cargo temporário. Não é nem cargo, né? Seria uma função temporária, mas beleza. Contratado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A gente sabe que é possível, sim. Em relação a essa expressão que ele usou aqui, cargo temporário, isso está na própria decisão do STJ que fundamenta o juiz, lá, o ministro, ele fala em cargo temporário. Você sabe que tecnicamente não é função temporária. Se essa alternativa não trouxesse esse não, você teria que analisar as demais alternativas, porque provavelmente a banca estaria usando essa expressão cargo temporário de forma imprópria. Então você poderia excepcionalmente considerar essa questão como correta, mesmo utilizando a expressão cargo temporário, porque isso aqui foi a expressão que o próprio STJ usou, apesar de você saber que não existe cargo temporário, mas função temporária. Claro que você faria isso analisando as demais alternativas para ver se não existiria uma alternativa melhor do que essa. No nosso caso aqui, a gente teria uma alternativa melhor que essa lá na alternativa A, e aí você desconsideraria este item. Segundo o STJ, o conceito de cargo técnico ou científico previsto na Constituição Federal de 88 remete essencialmente a um cargo de nível superior. A gente viu que pode ser cargo de nível médio ou superior, desde que você tenha um conjunto de conhecimentos específicos a determinada área do conhecimento. Então não é o nível do cargo que define se ele é técnico ou se ele é um cargo técnico ou científico. Daí porque a letra E está incorreta, gabarito alternativa A. Até daqui a pouco.